Fala, amigos do Espírita Pop, sejam bem-vindos a esse especial de Natal feito com muito carinho aqui da Comunhão Espírita de Brasília para todo o planeta Terra, para todas as galáxias. E agradecemos demais a presença da Yasmin aqui junto com a gente nesse episódio muito especial, né, Yasmin? É isso aí, pessoal. Fica com a gente que hoje a gente vai falar de um cara que, olha, há boatos que é top. Fica com essa mensagem de Maria Dolores. Acima de nossos protetores mais diletos e acima de nossos mais íntimos afetos, temos todos nós um companheiro que nos ampara e nos conduz. Esse companheiro constante que nos apoia a todo instante. Em todos os nossos passos ou crises da vida, é sempre o nosso amado Jesus. Fica com a gente. Fala, galera. Bem-vindo, Yasmin. Vamos Obrigada, falar, Cris. vamos falar de Natal? É isso aí, essa época do ano que é tão especial, né? Muita coisa acontecendo. O Natal, para mim, ele é aquele marco para a gente se dar conta que, opa, peraí, a vida passou. Né? Tivemos os últimos 12 meses aí, mais um ciclo finalizando, outro cheio de renovação começando. Então, esse momento do ano para a gente renovar também as nossas energias, né? Os nossos pensamentos, as nossas intenções. E nada melhor do que fazer isso com ele, o nosso brother, médico do nosso coração, o top dos top das galáxias brilhosinho, que é Jesus, né, Cris? Bora lá, bora lá. Entender isso é fundamental para que a gente possa se apropriar da nossa existência na Terra. Ou seja, nós somos tutelados diretos pelo amparo de Jesus através de benfeitores que se multiplicam aos milhares, tanto aqueles mais próximos, ligados à nossa família encarnada, depois aos mais distantes um pouquinho, pelo menos da nossa visão, que são aqueles que estão desencarnados, nos amparando, nos sustentando, mas lá na ponta final é Ele, é o nosso Mestre Jesus, que esteve aqui conosco há mais de 2000 anos, trazendo tudo que Ele podia para dar o seu testemunho de amor a Deus, de amor a nós e nos unir ao Pai. Ou seja, Jesus fez um projeto de aproximar, de trazer para nós aquilo que ele já usufrui, que é essa comunhão com Deus, esse sentimento, essa presença constante com Deus. E a gente tem falado aqui, né, Yasmin, Jesus não é qualquer ser humano encarnado, por mais que eu compreenda certos filósofos que tenham uma admiração por Jesus, no campo mais racional, vamos dizer assim, né, no campo da mudança social que Jesus provocou ao criar instituições através das suas parábolas, como, né, o sistema de saúde, quando ele fala lá da parábola do bom samaritano, a proteção aos direitos das mulheres, quando ele se interpõe diante de Maria, supostamente adúltera, né? A mulher adúltera, e aí impede que ela seja morta, ou seja, também ali tratando da questão da presunção da inocência, tratando ali também da compaixão, em outros temas diversos, onde ele acabou costurando hábitos e costumes, condenando o uso do meio religioso para o enriquecimento, como ele faz lá quando há o problema no mercado, que se derrubam, né, as mesas destinadas à venda de itens dentro do templo. E assim, são várias e várias coisas acontecendo no Evangelho que vão moldando o nosso mundo. Algumas nós já aprendemos, estamos ali trabalhando nelas, e outras a gente vê que a humanidade ainda dá curva e não quer enfrentar. Mas a mais importante delas, com certeza, é o amor, e ele já começa no próprio simbolismo do Natal. Que tu comentasse, assim, essa tua visão, Yasmin, em relação a Jesus ter nascido num ambiente simples. Estou vendo alguns documentos históricos agora, alguns estábulos até tinham um quarto de hóspedes, então alguns dizem que Jesus ficou na parte de cima do estábulo, mas mesmo assim, convenhamos, né? O ser mais importante desse planeta, aquele que projetou esse planeta, vai nascer ali junto dos animais, junto daquela circunstância toda. Qual é o simbolismo que isso traz para ti? No meu coração, isso toca muito na nossa necessidade de olhar para o que realmente é simples.
Porque vamos parar para pensar, né, Cris? Eu estava comentando dessa trajetória de Jesus que a gente tem, 2000 anos depois, a gente ainda está retomando muita coisa que está lá, que ele ensinou, e que agora que a gente está começando a entender um pouco mais profundamente, esse espírito que tem bilhões de anos, né, que teve um papel ativo em diversos movimentos do nosso planeta, na constituição do nosso planeta, e também receber espíritos de outras orbes, né, de outros planetas, como a gente tem lá no caso de Capela, dando aquela comunicação de força, de esperança, né, de que vocês vão conseguir evoluir como ele tem feito conosco. Imagina essa grandiosidade, ter esse contato, reencarnar aqui conosco, né, ou se transfigurar em homem, aí vai dos estudiosos que têm as suas opiniões, a gente respeita todas, né, e tá nesse local tão humilde, tão simples, para representar como é importante a gente ter um pouco mais de pé no chão quando a gente pensa naquele senso de grandeza, né? De nós somos uau, extraordinários, incríveis, maravilhosos, quando na realidade ele, que é tudo isso, veio conosco ter esse momento por meio de uma manjedoura, em toda uma situação que não é só onde ele nasceu, mas como ele nasceu, né? Toda a peregrinação que Maria e José tiveram até chegar naquele local, como eles foram recebidos, locais que não receberam eles. Então, todo esse contexto ele nos traz para essa simplicidade, que é algo que ele sempre toca. Ao longo da sua trajetória aqui conosco encarnado, ele vai pregar, né, entre aspas, vai falar, vai estar presente com os simples, com aqueles que precisam ouvir. Então, gente, o que acontece? Muitas vezes nas nossas vidas a gente tem alguns complexos de achar que as coisas precisam ser perfeitas e que o cenário precisa ser o ideal e que tudo precisa estar milimetricamente organizado, planejado para que a gente vá lá e faça. E vem Jesus e nasce no local menos esperado para trazer essa lição de que não existe o local ideal, não existe o momento certo para a gente tomar a iniciativa, tomar as rédeas e transformar, né? Principalmente porque o Natal ele tem essa simbologia da transformação, da união, e esse local que representa toda essa humildade, essa simplicidade, nos convida a entender de que sim, a gente tem como protagonizar em locais mais tranquilos, sem precisar do cenário ideal, porque para Jesus nada foi impossível, nada é impossível, para nós também não. Então, a gente ter esse momento da manjedoura, ter essa comunhão com os animais, trazer uma consciência maior, né, de onde nós estamos no mundo, quem somos nós no mundo. A gente não precisa de tudo que nos enche os olhos, né, do material, quando a gente tem o nosso coração repleto. Então, ali a gente tinha um momento de amor, um marco histórico, né, para diversas religiões e para o nosso coração também, quando Jesus chega ao planeta Terra para trazer a sua mensagem num local de simplicidade realmente, porque o amor ele está nisso, ele está nas coisas simples, né, Cris? É verdade. E eu vou pegar outro poema aqui de Yasmin, da Maria Dolores, que é uma poetisa que eu gosto muito aqui, tá no livro Senda para Deus, Louvor de Natal. Enquanto o mundo atrita, sofre, luta e avança, na histeria da posse, no ouro que o domina, enquanto a guerra espalha, o pranto, a morte, a ruína, no ódio milenar que a cria e não descansa, enquanto o homem te esquece a voz que ampara e ensina nos exemplos de paz, de renúncia e esperança, enquanto a terra ouvido socorra a criança, deixando o idoso ao léu que o fere e desatina. Enquanto a dor estende múltiplos recados para os nossos irmãos tristes, desventurados, no fel da provação de alma combalida, a estrela de Belém nos céus brilha de novo e estamos nós ouvindo as orações do povo, cantando o teu Natal de fé, amor e vida. Então, o povo não se esquece de Jesus, continua orando a Jesus, e a gente pede muito a Deus nesse Natal, especialmente, Yasmin, que o título, né, o tema do nosso programa de hoje é Afirmação de Natal, e a gente lembra daquele armistício que nós tivemos durante a Primeira Guerra Mundial, onde soldados pararam a guerra para jogar futebol, para confraternizar. Então, o amor de Jesus, o nascimento de Jesus e esse momento especial que o Natal gera
no plano espiritual, ao permitir a sua aproximação com a terra, é um ensejo que a gente pede nesse momento, que Jesus abençoe ainda mais, né, que a gente possa orar ainda mais pela paz na terra, sobretudo na Rússia, na Ucrânia, nas tensões nesse momento que ligam países grandes, né, Estados Unidos, China, enfim, nós estamos num cenário muito próximo de guerra mundial, né? Já são um grupo envolvidos com a Ucrânia, um outro grupo envolvidos com a Rússia, China, Coreia do Norte, e a gente já viu esse filme. E nós rogamos ao nosso Senhor Jesus que a gente possa superar esse drama sem o envenenamento do planeta através das armas nucleares que estão, né, sendo ameaçadas, que estão ameaçando de usarem essas armas constantemente. A gente sabe que o Apocalipse do Mestre Jesus, que é o seu livro final, né, ditado a João na ilha de Patmos, traz duras advertências das consequências desse ato, que a gente sabe que não seria o fim, mas muita dor e sofrimento poderiam acontecer. Mas a gente tem esperança de que o amor mude as coisas do dia para a noite, porque basta muitas vezes um sonho, basta um detalhe, e a gente muda de opinião, consegue reverter certas posições, e todo mundo é filho de Deus, né? Isso que a nossa doutrina consegue explicar de uma maneira muito particular, de que o pior criminoso da Terra, ele vai se tornar um ser de luz. E é evidente que se ele não for aprender pelo amor, ele vai aprender pela dor. Ele vai aprender colhendo aquilo que ele plantou, até que ele desista de praticar o mal e possa semear o bem de uma forma voluntária e dar sua contribuição. Eu quero lembrar aqui de uma figura, por exemplo, terrível do Evangelho, que é Herodes, que mais judiaram de Jesus no processo da crucificação, e que mais tarde vai se tornar São Vicente Paulo. E isso é importante para que a gente possa perceber que a caridade, o processo de transformação das nossas vidas, ele requer quase sempre uma paciência enorme, né? Para a gente poder remediar. Mas quando nós temos a figura de Vicente Paulo, a gente percebe que ele conseguiu fazer isso num espaço aí de pouco mais de 1.000 anos, 1.500 anos, né? E essa transformação teve o eixo viver um pouco mais próximo do que Jesus viveu, né? Procurando aqueles que estavam no maior sofrimento. E ele tem uma visão, ele estava com poderosos na igreja na França, uma igreja em Paris, e ele vê Jesus saindo pela porta, assim, que ele ia buscar aqueles necessitados, né, de todos os tempos. E aí São Vicente entende, né, o Vicente Paulo entende, que não era ao lado dos poderosos que ele tinha que agir, mas sim ao lado daqueles que mais necessitavam do Evangelho, principalmente o Evangelho com ações, que é aquilo que Francisco de Assis também fala, né? Pregai o Evangelho, se necessário, usem palavras. Então, o nascimento de Jesus é o renascimento da sua mensagem, é o renascimento de cada parábola, de cada ensinamento, de cada momento onde ele mudou a nossa compreensão sobre as coisas, né? E às vezes a gente ouve, Jesus disse isso, agora entendi onde isso se aplica na minha semana. Quem de nós aqui, né, Yasmin, que a gente estava assim de cabeça quente, aí abre o Evangelho e não adianta, vou ter que mudar, né? E é muito interessante toda essa reflexão que tu trouxe, Cris, principalmente nesse momento em que o nosso mundo, ele precisa mais desse carinho, né, desse acolhimento, e que esse carinho e acolhimento venha de nós também, né? A gente aproveita aí todo esse cuidado de Jesus com a nossa orbe, mas com certeza a gente também tem que tomar iniciativa para fazer muitas coisas. E é legal porque hoje eu estava abrindo o Evangelho, por acaso, tá aqui do meu ladinho, ó, e caiu bem naquele trecho onde
Paulo escreve aquela carta aos Coríntios, né, e fala, ainda que eu fale todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, ele vai trazer tudo para o ponto da caridade. E aí, se a gente for fazer uma análise um pouco mais aprofundada, a gente se dá conta que esse mundo que está tão acelerado, tecnológico, muitas coisas que Chico nos alertou que iriam acontecer, né, que a gente iria viver para ver, estão acontecendo, a gente está vivendo para ver, tem muito ainda do que é negativo desse vazio que muitas vezes essas grandes posições aí que a gente vê que estão em conflitos no mundo carrega, né? A gente quer e quer dominar, porque existe um grande vazio ali dentro que a gente está tentando preencher com o que não é mais adequado, né? E a gente entende como isso funciona. E é um momento ótimo para a gente conseguir olhar para a caridade, porque essa época do ano, onde tem também muitos irmãos nossos que sofrem da solidão, que se sentem sozinhos, lembrar que Jesus está conosco é um conforto para o nosso coração, entender que não existe a solidão, a gente pode se ver sozinho dentro de uma sala, se a gente não tem aí, né, a clarividência de conseguir ver a espiritualidade, né, não é o meu caso, acho que não é o caso do Cris também, mas a gente se vê sozinho, mas ali com certeza tem muito amor e muito acolhimento, e essa mensagem de Paulo, vinculando com isso que tu falou, Cris, é muito rico, porque a caridade é o preenchimento de todos os nossos vazios. Porque quando a gente se movimenta para olhar para o outro, deixar de olhar para a gente um pouco, não estou falando da gente se negligenciar, gente, não é isso. Mas é a gente dizer, então tá, aqui estão os meus problemas. Eu vou deixar eles aqui no ladinho só um pouquinho, porque eu quero olhar para o outro agora. Tentar aliviar um pouco o fardo do outro, tentar entregar para o outro aquelas necessidades que ele está precisando. Isso vai nos gerando um preenchimento absurdo e uma força muito grande também. Uma força espiritual, né, de todos esses espíritos envolvidos com os movimentos de caridade que acabam nos trazendo essa proteção, revitalizando as nossas energias, mas principalmente preenchendo esses espacinhos que a gente ainda tem. Então é muito legal, porque o próprio Paulo fala aqui, né, que a questão da caridade, ela não tem religião, ela não tem credo, ela não tem nada, ela está acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todas as pessoas. Exato. Existem várias formas da gente conseguir colocar isso em prática. Então, se porventura tu que está assistindo agora nesse momento está passando por um período desafiador, onde se sente mais sozinho, sozinha, às vezes a gente se isola um pouquinho, vamos pegar os nossos problemas, a gente não vai deixar eles para trás, eles vêm com a gente, mas eles também vão aprendendo algo com a gente, servindo e entregando um pouquinho daquilo que a gente tem para quem não tem absolutamente nada. Isso nos preenche, né, Cris? Com certeza. E curioso, Yasmin, como a espiritualidade guia, né? Porque ontem ainda estava com uma amiga e a gente comentou a respeito dessa passagem de Coríntios, né? Onde Paulo fala sobre o amor ágape, o amor caridade. E aí nós vamos lembrar que Tiago, sua epístola, ele vai lembrar disso de forma muito contundente, que a fé sem obras é morta. Então, óbvio que a fé é importante, porque a fé, ela constrói amor, né? A gente vê no próprio Evangelho ali, essa idealização, né? A piedade, a fé, o amor, eles são uma linha. Então, no momento que eu me condoo com a dor de alguém, aquilo gera piedade, que é o sentimento da misericórdia de Deus em nós, né? E aquela piedade, ela vai gerar naturalmente uma predisposição a eu acreditar que devo agir, e depois isso vai se tornar amor. Evidentemente que nós somos falhos, às vezes a gente não vai gostar da reação do outro, a gente vai ajudar alguém, a pessoa não vai ser grata, mas é uma outra relação. Jesus não deixou de curar, não deixou de fazer o bem, porque as pessoas não estavam plenamente na condição ideal. Eu gostei muito do que tu falou na abertura, nós estamos sempre esperando a posição ideal, o momento ideal para fazer as coisas não são assim, não foi assim com o Cristo, não vai ser assim com a gente. Mas é importante a gente colocar em prática aquilo que o mestre falou. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive na prisão e foste me ver. Tudo que fizeste um desses pequeninos foi a mim mesmo que o fizestes. Peguei alguns trechos lá do Evangelho de Mateus, capítulo 24, para a gente trazer e nascer nesse Natal aquilo que Jesus trouxe, gente. Ele veio para sedimentar isso. Por que eu estou falando isso? Porque a Yasmin trouxe ali que nós somos felizes de formas diferentes, né, Yasmin?
É isso De aí. repente, agora, eu estou com muita vontade de comer um arroz com feijão. E isso vai me fazer feliz. Daqui a pouco, tu vai ser muito feliz comendo uma massa ao pesto, né? Outro vai ser muito feliz comendo uma melancia. Então, a felicidade, o prazer, ele tem diferença. Agora, na dor, nós somos iguais. Quando eu não tenho o remédio que eu preciso, quando eu estou com fome, quando estou com frio, nós somos todos iguais. E às vezes a gente quer tapar o sol com a peneira. A gente é muito tranquilo para ir jantar, gastar R$ 500 numa janta, mas para levar ali uma caixa de leite de R$ 50 a gente fica fazendo, né? Às vezes a gente quer quase uma prestação de contas do andarilho que a gente deu R$ 5. É verdade. E a gente vai ali tomar um sorvete e mais um negocinho, deu 30, 40. Então a gente precisa colocar qual é o nosso compromisso como cristão diante das dores das pessoas. É verdade, o próprio Jesus falou, né? A gente deve se dedicar ao estudo da palavra para que a gente possa ser psicologicamente forte. Por que a gente não pode abandonar o estudo? Porque senão a gente fica fraco mentalmente, a gente não tem condição de lidar com as próprias emoções. É verdade. Mas a gente tem que colocar em prática para que as pessoas nos reconheçam através do que nós fazemos e não daquilo que nós acreditamos. É isso aí. É muito diferente. Né? Fulano de tal é cristão, né? É espírita, evangélico, é católico, é budista, não importa, né? Ele tem aquela religião. Beleza. Agora, não. Fulano de tal é uma pessoa boa. Fulano de tal é cristão e ele põe em prática aquilo que ele acredita. Não é só batizando, convertendo, etc, etc, que pode ser bom, né? Muita gente sai de situações difíceis, que se não fosse uma imersão na vida cristã, seria muito difícil ela sair daquela situação, É mas verdade. nós sabemos que, em paralelo a isso, a gente tem que atenuar a dor. Tiago, ele fala sobre isso também, sobre a necessidade da gente arrefecer a dor da pessoa, né? A necessidade premente da pessoa. Então, nesse Natal, será que não tem crianças parecidas com Jesus que estão precisando de roupinha? Não tem gestantes iguais a Maria que estão precisando de um enxoval, de uma banheira, de um shampoozinho para o seu bebê que vai nascer, para que aquela maternidade seja melhor? Será que a gente está com olhos de ver, ouvidos de ouvir as demandas urgentes das pessoas à nossa volta? E nós que postamos o hambúrguer que a gente come na rede social, a gente não pode postar de vez em quando um pedido para uma pessoa dessa específica? Eu sei que parece ser chato, ser pedinte, mas não tem problema, né? A nossa relação é uma relação com Deus, ela não está associada a conveniências do mundo. Então, que a gente possa sempre perceber onde é que a gente pode demonstrar o nosso amor a Jesus. Lembrando que ele disse: tudo que fizestes a um destes pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então, o Natal, a afirmação de Natal, ela é a exemplificação daquilo que nós temos feito enquanto cristãos, mais do que aquilo que a gente tem acreditado. E isso é muito bonito, porque aí também fica mais fácil, né, Yasmin? Porque às vezes para nós pregar fica até a gente pode cair em armadilhas, né, de retórica. Agora, no campo da fome, o arroz que a gente leva em nome de Jesus, porque é importante também te dizer por que a gente está levando aquele arroz, né? Jesus te abençoe, enfim. Porque daí a pessoa, ela ganha o arroz, ela mata a fome daquele dia e ela ganha o mapa da sua autonomia, da sua libertação espiritual, que é saber que Cristo está inspirando aquela ação e que ela também pode ser inspirada por esse mesmo Cristo. É isso aí, pessoal. Então é um convite forte isso que o Cris falou, de estarmos atentos. Jesus estava atento o tempo todo do que ocorria na volta. Não somos. Olha, a gente está bem longe do patamar do Cristo, né? Mas se o propósito todo aqui é aprender com ele
e colocar em prática o que ele nos ensinou, sabendo que, ó, eu vou ensinar isso aqui para vocês porque isso vocês têm condição de fazer. Então, que a gente possa estar realmente atento, vivendo a vida atentos às oportunidades que o Cristo coloca na nossa vida para que a gente aprenda, se preencha, se livre desses vazios e dessas solidões que a gente busca tentar, de alguma forma, tapar esse sol aí, como diz o Cris, né, com paixões do mundo que não nos levam, no fim das contas, acabam não nos levando a lugar nenhum, só mais para sofrimento, né, e mais para as dores. Então, é estar realmente observando tudo que acontece ao nosso redor e vendo onde é que Jesus está colocando oportunidades, porque ali existem, gente. A gente acha que não, ou às vezes a gente até se duvida, né? Seja por influência espiritual, seja por processos que a gente passa de questionamento. Mas não existe o acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E se tu não tem condição de estar pegando um alimento, entregando um alimento, de estar comprando uma roupa, entregando uma roupa, um remédio, a tua presença é o teu maior poder. As pessoas têm necessidade de carinho, de abraço, de afeto, ainda mais depois da pandemia que a gente passou, né, que foi um período doloroso para o planeta inteiro, onde a gente estava afastado, então não podia abraçar, não podia encostar, a gente não podia demonstrar fisicamente, olha, eu estou aqui para ti. Então, entendendo que a caridade ela não tem barreiras e nem fronteiras de posses que a gente tenha que ter para fazer algo para o outro, mas sim nós somos o nosso próprio poder ali com a orientação de Jesus, em poder estar acolhendo, abraçando as pessoas, auxiliando. Caso, né, de uma mãezinha, a mãezinha tem um monte de crianças, a gente não tem como dar alimento para aquelas crianças, mas a gente consegue ajudar aquela mãe, pegando as crianças no colo, ajudando a dar um banho, brincando com as crianças, prestando aí esse apoio, né? Então, fiquem atentos que vocês vão ver a quantidade de oportunidades que Deus nos dá e Jesus coloca na nossa vida diariamente, para que a gente consiga levar mais acalento para os corações, né? Mais carinho, mais amor. E semear essas sementinhas, né? Aquela parábola do semeador. O semeador saiu a semear, a gente vai semeando as nossas sementinhas. O resultado fica para Deus. A nossa parte a gente está fazendo em espalhar essas sementes. Agora o resultado disso fica para Deus, né, Cris? Com certeza, a gente tem dificuldades enormes no campo da fé, no campo da oração, no campo da caridade, mas a perseverança é o caminho redentor. Jesus nos afirmou que todo aquele que perseverar será salvo. Então, eu sei que tem gente que faz só no Natal essas atitudes, mas eu quero fazer um convite para 2025. Amplia, quem sabe uma vez por mês, quem sabe uma vez por semana, as proporções, e Deus, ele dá recursos, gente, de forma inimaginável. A gente percebeu isso durante a pandemia, quando nós criamos, né, um grupo de doações na casa, e era inacreditável como a gente conseguia manter aquilo semanalmente, e ainda hoje permanece mensalmente, e outras atividades que a gente se propôs a desenvolver, os recursos apareceram. Então, vale lembrar que todo o universo é de Deus, todos os recursos são dele, portanto, ele vai dispor desses recursos se nós tivermos um projeto concreto de ajuda e de amparo, ele vai fornecer os meios necessários para que a gente possa continuar executando isso. Então, confia que a gente é capaz, e existem muitos trabalhos que a gente pode ser voluntário também, em diversas instituições, sempre lembrando que essas instituições são humanas, são falhas, e muitas vezes delas elas vão nos decepcionar, mas é que nós estamos ali com um propósito maior, né? Um propósito que transcende essas picuinhas da vida naturais à nossa condição. Mas o convite, sempre para que a gente possa permanecer firme e não abandonar nunca essa magia do Natal, essa magia do amor, da compreensão, da fraternidade. E se nós estávamos falando, né, de conflitos iminentes, muitas vezes, parecem iminentes, a gente também quer valorizar o tempo de qualidade com as pessoas à nossa volta, calando alguns ciúmes, algumas intrigas, algumas dificuldades, e propondo o amor, a compaixão e uma nova forma de nos relacionarmos, né? Para que, se as coisas mudarem do dia para a noite, a gente consiga dar conta de ter a consciência tranquila.
Isso. E queres colocar mais alguma coisa, Yasmin? Da minha parte, pessoal, é isso que o Cris falou. Começa e continua. A forma como a vida vai te entregar o resultado, a forma como os auxílios vão aparecendo, fica por conta de Deus e sempre acontece. O desamparo não existe, a solidão também não existe, então a gente tem essa grande cúpula, né, de carinho e de amor, e lembrar que cada vez que a gente coloca isso em prática, Jesus nasce novamente no coração de alguém. Seja naqueles que estão recebendo, seja no nosso, que é muito importante que ele renasça no nosso também, à medida que a gente vai evoluindo na vida, e que nós não estamos sós nessa jornada, gente. Somos espíritos eternos, né? O que é uma encarnação para um espírito eterno? Às vezes é uma grande virada de chave. Então, colocar em prática aquilo que a gente consegue é o mais importante, porque a gente vai angariando recursos para conseguir cada vez mais. Esse é o grande ponto. E acreditar na gente também, gente. Somos capazes. Deus nos dá condições e coloca os desafios no nosso caminho para que a gente cresça, para que a gente evolua e consiga continuar entregando essa qualidade, esse amor no coração das pessoas, né? Ao longo do ano, não só no Natal, como diz o Cris, né? Se a gente conseguir uma vez por mês, tá bom. Vamos colocar metas acessíveis. Não consigo todo mês, vai uma vez a cada 2 meses, porque a gente vai sentindo esse carinho e a gente mesmo vai querendo ir mais vezes, né? Se motivar. Então as coisas vão acontecendo e vão dando certo. É isso aí, gente. Um Feliz Natal a todos. Que todos possam compreender que nós não somos mais café com leite. Nós estamos aqui como trabalhadores da última hora. Então, que a gente possa fazer a nossa parte. Eu não sei se tu consegue abrir o poeminha que eu te mandei aí. Tá aqui comigo, Cris. Então, para nós irmos para o encerramento dessa atividade de hoje, feita com muito carinho aqui pela Comunhão Espírita de Brasília, a gente te deseja um Feliz Natal, que o Senhor abençoe o teu lar, a tua família, as pessoas à tua volta, que tu seja bênção na vida dessas pessoas, que nós sejamos bênção, embora nós sejamos muitas vezes teimosos, né? Mas que a gente possa, de fato, receber essas bênçãos do céu no nosso trabalho, que sejamos abençoados em 2025. E há pouco, né, nós falávamos com o Flávio aqui, que é um dos que dirige o nosso programa, e semana passada um quadro quase irreversível do paizinho dele, e aí ele comentou hoje que o pai está melhor do que quando foi para a UTI. Nós fizemos uma oração e ele falou que os trabalhadores da casa fizeram orações também ali, ele foi presidente da casa. Então, já foi um presente de Natal mostrando que o poder de Deus, gente, para nossos dilemas, para nossas doenças, não é nada, gente. Se a gente tiver trabalho no bem, a gente também tem merecimento para reverter coisas impossíveis, já que para Deus nada é impossível, obviamente, né? Então, Yasmin, tu pode começar e eu continuo a partir do 2 ali, por favor. Senhor Jesus, ante o Natal brilhando renascente, recordo-te a promessa em sentido profundo. E crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos no mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te, ao ver-te as manifestações de imenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Chegaste ao mundo sem quaisquer brasões, sem violência, sem púrpura, sem guerra, e transformaste povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas, o caminho da paz e da alegria, pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã, e acentuaste as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina, da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina.
Conhecemos na terra a tua força augusta, permaneces em tudo aqui e ali. Entretanto, nutrindo indiferença injusta, creio ainda, Jesus, que não fomos a ti. Impele-nos, Senhor, em teu ensino eleito, a esquecer para sempre o orgulho frio e vão. Queremos destrancar os recessos do peito, a fim de abrir-te o próprio coração. Beijo no coração de todos. Que Deus abençoe o nosso Natal, abençoe a nossa predisposição em fazer desse ano um ano de muito trabalho no bem, de muito serviço no bem, já que Jesus veio para servir, o que nos cabe se não servir também. E a gente se encerra com esse poema de Maria Dolores. Beijo no coração de todos.